Casa da Mãe Joana. Vasco, um clube sem comando. A gente vai falar muito aqui sobre mais uma vergonha do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. 12ª partida, o Vasco venceu só 2 jogos. Preocupa situações extracampo. Pode estar indo para o vestiário, o Paiva totalmente perdido. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui também sobre essa postura covarde do Pedrinho. E mudanças precisam ser feitas no departamento de futebol do Vasco da Gama. Perfeito? Não dá mais para o seu Marcelo Santana. Se o Vasco começar essa reestrutura em 2025, com esse cidadão que contratou esses refugos, a gente vai pagar muito caro mesmo. Então, coloquem a atenção aí. Você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa contra esses caras aí. Bom, meus amigos, o seguinte, o Vasco está pagando um preço muito alto por ter instituído uma SAF sem pé e sem cabeça aí dos gigantes da colina. Foram gastos, meu amigo, 300 milhões de reais. O Vasco hoje possui a 5ª maior folha do país, uma folha mensal de 20 milhões de reais. Ontem, a gente jogou contra um Fortaleza. Se a gente pegar aqui o time do Fortaleza, vamos lá, o Ceviche, o zagueiro, teve para vir para o Vasco no começo do ano. Todo mundo ia falar refúgio. Titi, o outro zagueiro, que foi campeão aqui pelo Vasco na Série B. Pikachu, um velho conhecido. Esses são os jogadores aí do Fortaleza. Mas é um clube que é muito organizado. Muito organizado. É um clube que tem um investimento muito menor que o Vasco, mas é organizado. Um clube aí que simplesmente, ano passado, conseguiu chegar numa Copa Sul-Americana, agora está brigando por título brasileiro, e é essa a situação. Meus amigos, o Vasco hoje está desgovernado. Saiu a 777 Partners. A gente tinha uma expectativa muito grande que as coisas fossem melhorar, principalmente no tocante à contratação. Isso não aconteceu. O Pedrinho conseguiu fazer uma janela pior do que a janela da 777, ao meu ver. E cometeu 2 erros gravíssimos. 2 erros gravíssimos. Primeiro erro, ter contratado Marcelo Santana, que, com todo respeito, nunca foi diretor executivo em lugar nenhum. Existe uma diferença de ser presidente do Bahia, certo? E de você ser diretor executivo aqui no Vasco. Meu amigo, uma coisa é você ter um cargo administrativo, outra coisa é você executar, dar ordens, ir ao mercado, contratar. Isso é outra coisa totalmente diferente. Marcelo Santana errou em todas as contratações que ele fez. E o outro erro do Pedrinho foi não ter colocado o Paiva inteirado dos jogadores que ele estava trazendo. Trouxe o Coutinho aí fora de forma, trouxe aí mais 2 ex-atletas, o Souza e o Alex Teixeira.
Esse Maxime, que deve ser horroroso no treinamento, é uma coisa que o Pedrinho tem que vir a público para falar. O Pedrinho adotou uma postura de covarde. Ele tem que explicar como é que um clube que está pedindo recuperação judicial gasta 12 milhões num atleta e não bota esse atleta para poder jogar. Como é que ele está sendo conveniente com essas escolhas do pai? Ele tem que vir a público para poder se expressar, para poder falar isso com a torcida do Vasco. E mais uma coisa aqui, trouxe esse Jean David, outro pode, tem Emerson Rodrigues. O Vasco trouxe muito jogador fraco. A queda de rendimento do Vasco é muito simples, gente. Todos os clubes, na janela do meio do ano, se reforçaram e o Vasco não se reforçou. Todo mundo entendeu como que o Vasco jogava. Chuveirinho pro Vegete, pronto, e acabou. Então, está tudo errado, as escolhas foram erradas. Sem dúvida nenhuma, algumas notícias que saem no dia a dia aí, a recuperação judicial, a situação aí, o Vasco vai ser vendido, não vai ser vendido para russo, isso atinge o departamento de futebol do Vasco, porque causa uma instabilidade, causa uma incerteza no jogador, certo? A gente não sabe se o departamento de futebol do Vasco está fechado, está blindado. Uma coisa que a gente também tem que questionar e questionar muito, qual é a função do seu Felipe hoje? Qual a função do seu Felipe? O seu Felipe hoje, ele está parecendo até o Abelão. Ele está parecendo até o Abelão. Ó, e eu não estou falando aqui do ex-atleta, o Felipe, eu estou falando aqui do Felipe quando diretor do Vasco. Que não vem a público, não fala nada. Esse silêncio ensurdecedor por parte aí da diretoria do Vasco, irmão, só causa medo no torcedor, cara. Então, o Pedrinho adotando uma postura covarde. Todo mundo sabe que o Vasco vai para a Copa Sul-Americana. Já para estar vendo o planejamento do ano que vem. Está na cara que o Paiva não vai ser o treinador do Vasco para o ano que vem. Ele já para ter contratado um treinador novo, começar todo o planejamento. Mas uma postura de frouxidão. E ontem, mais uma vez, o Vasco foi derrotado pelo Fortaleza. Porra, eu não posso achar que é normal em 2 jogos o Vasco tomar 6 gols e não fazer nenhum gol. Agora a gente vai ter uma data FIFA aí que vão dar mais 5 dias de folga para jogador, ao invés de botar esses caras para poder treinar. Então, assim, tem que fazer uma limpa geral nesse departamento de futebol. Não dá para Marcelo Santana. Agradecer ao Paiva pelos trabalhos que foi feito. Tem que se rever essa situação do Felipe aí no Vasco, porque se for por conta de amizade, não rola. Entendeu? E é isso, irmão. E é isso. Pedrinho, quando que você vai vir falar, Pedrinho? Quando que você vai se pronunciar? Tua gestão, em termos de contratação, em termos de estrutura, está tão ruim quanto a da 777. Não me vem com papo aí de que pegou herança maldita, porque você já era sabedor disso. Botafogo foi e contratou um jogador chamado Zarate por 13 milhões de reais. Você contratou o Maxime Domingues por 12 milhões e 800. Não vem botar a culpa, não. Você tem a parcela de culpa muito grande no que tu está fazendo aí. Então, tá a nossa opinião aqui sobre essa situação. Queria que você deixasse aí nos comentários aí a sua. Muito obrigado, tá? Mandar um abraço para o Marcelinho, vice-presidente lá da Força Jovem. A mamãe dele faleceu. Nossas condolências. Que Deus te abençoe e toda a sua família, meu irmão. Tamo junto. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.